Cleópatra é uma das figuras mais icônicas da história mundial, conhecida por sua beleza, inteligência e influência política. Sua vida é repleta de intrigas, romance e eventos históricos significativos que moldaram o curso do Antigo Egito e do mundo em geral. Cleópatra, a última rainha do Egito. Cleópatra VII Teia Filopator, frequentemente chamada simplesmente de Cleópatra, nasceu em 69 a.C. no seio da dinastia Ptolemaica, que governava o Egito após a morte de Alexandre, o Grande. Ela era descendente direta de Ptolomeu e Soter, um dos generais de Alexandre. A vida de Cleópatra começou com turbulência, pois ela nasceu em meio a conflitos familiares e políticos. Quando era apenas uma criança, ela se tornou co-governante ao lado de seu pai, Ptolomeu XII Auletes, e mais tarde, de seus irmãos Ptolomeu XIII e XIV. A relação tensa entre Cleópatra e seus irmãos a levou a buscar apoio militar e político fora do Egito. Em 48 a.C., Cleópatra chegou a Alexandria disfarçada e, lendariamente, dentro de um tapete. Ela tinha um plano audacioso em mente: conquistar o coração de Júlio César, o líder de Roma. Seu relacionamento com César não só a ajudou a recuperar o trono do Egito, mas também resultou no nascimento de um filho, Cesário. Após a morte de Júlio César em 44 a.C., Cleópatra voltou a Roma por um breve período. No entanto, ela logo se envolveu com outro líder romano, Marco Antônio. Seu relacionamento com Antônio foi profundo e apaixonado, e juntos eles governaram o Oriente. O relacionamento de Cleópatra com Marco Antônio levou a uma guerra entre Roma e o Egito, conhecida como a Guerra de Actium. Em 31 a.C., Cleópatra e Antônio foram derrotados por Otaviano, que mais tarde se tornou o imperador Augusto, levando à queda do Egito como uma nação independente. Em 30 a.C., após a derrota em Actium, Cleópatra e Marco Antônio cometeram suicídio para evitar serem capturados por Otaviano. A lenda diz que Cleópatra morreu por uma picada de cobra, embora detalhes exatos sobre sua morte permaneçam incertos. Cleópatra é lembrada como uma das figuras mais intrigantes da história. Sua inteligência, charme e habilidades políticas a tornaram uma governante notável. Além disso, ela é lembrada por seu envolvimento com alguns dos líderes mais poderosos da Roma antiga. Seu relacionamento com Júlio César e Marco Antônio teve um impacto significativo na história romana e no curso da política mundial. Além de seu impacto político, Cleópatra também desempenhou um papel fundamental na promoção da cultura egípcia. Ela era conhecida por ser uma patrona das artes e da filosofia, apoiando poetas e filósofos, como o famoso historiador e filósofo grego Estrabão. Sua influência contribuiu para a disseminação da cultura egípcia no mundo greco-romano. Após a morte de Cleópatra, o Egito foi anexado por Roma e tornou-se uma província romana. O fim do governo dos Ptolomeus e a incorporação do Egito no Império Romano marcaram o fim da era faraônica e a ascensão do Egito como parte integrante do mundo romano. A figura de Cleópatra continuou a ser retratada na arte e na literatura ao longo dos séculos. Ela foi imortalizada em obras literárias, como a tragédia Antônio e Cleópatra de William Shakespeare, e em pinturas famosas que capturam sua beleza e elegância. No cinema, atrizes como Elizabeth Taylor e Angelina Jolie interpretaram o papel de Cleópatra, contribuindo para a percepção pública da rainha egípcia. Apesar de sua fama, muitos detalhes sobre a vida de Cleópatra permanecem envoltos em mistério e controvérsia. Sua morte por picada de cobra, por exemplo, é frequentemente questionada por historiadores que sugerem outras teorias sobre como ela realmente morreu. Além disso, sua verdadeira aparência física é debatida, já que não há retratos contemporâneos que tenham sobrevivido. O relacionamento de Cleópatra com Júlio César e Marco Antônio não apenas influenciou a política romana, mas também teve implicações globais. Sua aliança com esses líderes romanos a posicionou como uma figura-chave nas relações internacionais da época. Ela procurou estabelecer alianças com Roma para proteger o Egito, um reino historicamente rico e influente. Cleópatra também é lembrada como uma governante que lutou pela independência de seu reino.
Ela buscou ativamente manter o Egito fora do domínio romano e explorou estratégias políticas e diplomáticas para atingir esse objetivo. Sua resistência contra a expansão romana inspirou outros líderes a defenderem a soberania de suas nações. Cleópatra era conhecida por seu intelecto aguçado e seu compromisso com a educação. Ela falava vários idiomas e era uma estudiosa ávida, apoiando a pesquisa e a preservação do conhecimento egípcio. Seu patrocínio de intelectuais e filósofos ajudou a promover o desenvolvimento cultural e científico no Egito. A rainha Cleópatra também desempenhou um papel significativo na religião egípcia. Ela adotou a posição de faraó, o que a colocou no centro das cerimônias religiosas egípcias. Sua associação com o culto de Ísis, uma das principais divindades egípcias, ajudou a fortalecer a ligação entre a realeza e a religião no Egito. Além de seu papel na política e na história, Cleópatra também deixou um impacto significativo nas artes e na cultura. Ela é conhecida por seu gosto refinado e patrocínio de artistas e intelectuais, incluindo poetas e músicos. Seu apoio às artes contribuiu para o florescimento da criatividade e da produção cultural no Egito. Cleópatra cunhou moedas em seu nome, tornando-se uma das primeiras mulheres a fazê-lo. Essas moedas apresentavam sua imagem e simbolizavam seu poder como faraó do Egito. Elas também serviam como símbolo de unidade e liderança do Egito. Cleópatra não era apenas uma figura sedutora, mas também uma estrategista política astuta. Ela negociou alianças com líderes poderosos, como César e Antônio, para manter a independência do Egito. Sua habilidade diplomática e tática a tornou uma governante formidável em um mundo dominado por homens. O reinado de Cleópatra teve um impacto duradouro na região do Oriente Médio e do norte da África. Ela influenciou a cultura egípcia e as dinastias subsequentes. Após sua morte, o Egito continuou a ser um importante centro de poder e comércio, mantendo sua posição como uma civilização avançada por muitos séculos. Cleópatra não apenas apoiou a cultura e as artes, mas também contribuiu para o desenvolvimento da medicina e da ciência no Egito. Ela financiou pesquisas médicas e experimentos científicos, demonstrando um interesse ativo na melhoria das práticas médicas e na compreensão da natureza. Após a morte de Cleópatra, o Egito continuou a ser um centro de interesse para outros impérios. Durante a Era Ptolemaica, o Egito viu o reinado de alguns de seus governantes mais notáveis, incluindo Ptolomeu XV, Cesário, que era filho de Cleópatra, e Júlio César. Além disso, o famoso faraó Tutancâmon, cujo túmulo foi descoberto em 1922, governou durante esse período. No século XIX, houve um ressurgimento do interesse europeu pelo Egito Antigo, conhecido como Egiptomania. Cleópatra desempenhou um papel fundamental nesse interesse renovado, com muitas expedições arqueológicas em busca de artefatos egípcios e evidências de seu reinado. Isso levou à descoberta de monumentos e tesouros que contribuíram para uma melhor compreensão da civilização egípcia. Além de seus relacionamentos românticos com Júlio César e Marco Antônio, Cleópatra também se destacou como uma diplomata habilidosa. Ela negociou tratados e alianças que beneficiaram o Egito e ajudaram a garantir sua posição como rainha. Sua capacidade de usar sua inteligência e charme para alcançar objetivos políticos é um aspecto fascinante de sua história. Cleópatra era conhecida por sua beleza lendária e seu interesse em cuidados pessoais. Ela usava cosméticos, óleos perfumados e banhos em leite de cabra para manter a pele macia e radiante. Suas práticas de beleza influenciaram as tendências da época e, de certa forma, continuam a influenciar as práticas de cuidados com a pele e a beleza hoje em dia. Durante seu reinado, Cleópatra investiu na cidade de Alexandria, transformando-a em um centro cultural e intelectual vibrante do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria, uma das maiores bibliotecas da antiguidade, foi mantida e enriquecida sob seu governo, abrigando uma vasta coleção de obras literárias e científicas. Além de Cesário, Cleópatra teve 3 filhos com Marco Antônio, Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. Após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio por Otaviano,
Os filhos foram criados em Roma sob a supervisão do imperador Augusto. A vida subsequente dessas crianças é em grande parte desconhecida. Embora a Biblioteca de Alexandria tenha sido uma conquista notável de Cleópatra, sua destruição ao longo dos séculos é uma tragédia da história da humanidade. A biblioteca foi danificada em vários incidentes, incluindo conflitos militares e incêndios, perdendo assim uma grande parte do conhecimento antigo que ela abrigava. Cleópatra lutou até o fim pela autodeterminação do Egito, mesmo quando confrontada com adversidades esmagadoras. Sua dedicação à preservação do reino egípcio e seu desejo de manter o poder são exemplos de sua determinação inabalável. Após a morte de Cleópatra e Marco Antônio, Cesário, filho de Cleópatra e Júlio César, também teve um destino trágico. Ele foi assassinado por ordem de Otaviano aos 17 anos de idade, encerrando a linhagem dos Ptolomeus no Egito. Durante o governo de Cleópatra, houve uma revitalização da arte egípcia, que misturou elementos egípcios tradicionais com influências greco-romanas. Isso resultou em obras de arte únicas e inovadoras que refletiam a fusão das culturas egípcia e helenística. Cleópatra também se interessou pelo desenvolvimento da agricultura no Egito. Ela promoveu projetos de irrigação e melhorias na infraestrutura agrícola para aumentar a produção de alimentos no Egito. Sua gestão econômica ajudou a fortalecer a economia do Egito. Cleópatra manteve relações diplomáticas com o reino de Meroé, na Núbia, ao sul do Egito. Essa relação desempenhou um papel importante na economia e no comércio da região, consolidando ainda mais a influência egípcia no mundo antigo. O Egito Antigo tinha uma linguagem escrita complexa, composta por hieróglifos, hieráticos e demóticos. Cleópatra era uma das poucas rainhas ptolomaicas que dominava o egípcio antigo, demonstrando seu comprometimento com a cultura de seu reino. Até hoje, arqueólogos e pesquisadores continuam a descobrir artefatos, inscrições e vestígios do período de Cleópatra. Essas descobertas ajudam a lançar luz sobre aspectos anteriormente desconhecidos de sua vida e reinado, bem como sobre a cultura e a sociedade do Egito Antigo. Além de seu relacionamento com Júlio César e Marco Antônio, Cleópatra também se envolveu na política romana de várias maneiras. Ela era uma jogadora hábil nos jogos de poder de Roma e usava sua influência para proteger os interesses do Egito. A morte de Cleópatra por picada de cobra é uma das partes mais famosas de sua história. Essa lenda contribuiu para sua imagem misteriosa e trágica. No entanto, os detalhes precisos de sua morte ainda são objeto de debate entre historiadores, e algumas teorias sugerem que ela pode ter utilizado veneno ou outro método para se suicidar. Além de seu papel como governante e amante de líderes romanos, Cleópatra era mãe de 4 filhos. Ela se preocupava profundamente com o futuro de seus herdeiros e trabalhou para garantir sua proteção e educação. Sua dedicação à sua família é uma faceta menos conhecida, mas igualmente importante, de sua vida. Alexandria, uma das principais cidades do Egito, foi uma parte central do reinado de Cleópatra. Ela investiu na cidade, construindo monumentos e templos, e sua influência contribuiu para tornar Alexandria um dos principais centros culturais e intelectuais do mundo antigo. Ao longo dos séculos, Cleópatra foi representada de muitas maneiras diferentes na arte. Suas representações variam desde retratos realistas até imagens idealizadas que enfatizam sua beleza e poder. Essas representações artísticas ajudaram a moldar a percepção pública de Cleópatra ao longo da história. O estudo de Cleópatra vai além da história e da arqueologia. Ela é frequentemente examinada nas ciências sociais e humanas, incluindo psicologia, sociologia e estudos de gênero, para entender melhor seu impacto nas dinâmicas de poder, gênero e cultura. A questão de sua ascendência étnica é frequentemente debatida. Enquanto Cleópatra era parte da dinastia ptolemaica, que tinha raízes gregas, sua relação com o Egito e a identidade étnica são temas de estudo e discussão contínuos entre historiadores. O interesse público em Cleópatra continua forte até hoje. Museus, exposições e eventos que exploram sua vida e legado atraem visitantes de todo o mundo.
A fascinação duradoura por Cleópatra demonstra sua importância duradoura na história global. A vida e o legado de Cleópatra são vastos e multifacetados, e continuam a ser estudados, debatidos e celebrados. Sua história continua a inspirar a imaginação das pessoas e a deixar uma marca indelével na história da humanidade.